Fala pessoal, tudo bom? Hoje a aula vai ser sobre porcentagem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Muitas vezes você pergunta, por que eu preciso aprender porcentagem, né? Praticamente todas as provas que você prestar na sua vida vai ter porcentagem, né? Você presta um Enem tem porcentagem, você presta um vestibular de ETEC tem porcentagem, você presta um concurso público tem porcentagem, você presta um vestibular tem porcentagem. Então se a gente for pensar, vai ter porcentagem em praticamente tudo. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes mais questões. Além disso, né, a porcentagem está presente no nosso dia a dia. Você vai fazer uma compra, se tem desconto, tem porcentagem. Você vai comprar alguma coisa financiada, tem juros, os juros é em porcentagem. Então, tudo isso envolve porcentagem. Então, além da questão de provas escolares, né, a porcentagem está presente no nosso dia a dia. Então, eu preciso ter clareza que, mesmo que eu não for pensar só dentro da escola, eu vou usar ela fora da vida, fora da escola no nosso dia a dia, correto? Então, e aí muitas vezes o pessoal erra. E aí vem aquela grande dúvida, por que será que o pessoal está errando porcentagem? Porque questões de porcentagem, eu tenho diversos caminhos para resolver ela. Eu posso resolver por regrinha de 3, eu posso resolver transformando, às vezes, num decimal e multiplicando ali o valor dependendo de como está o exercício. Eu posso resolver ela na forma de fração. Então, existem caminhos diferentes para resolver a questão. E eu sempre pontuo isso para os meus alunos. Caminhos, às vezes o que é mais fácil para mim não é mais fácil para você, não é mais fácil para o seu colega. Então você tem que ver qual é o caminho mais fácil. E é por isso que é importante você procurar entender os métodos e ver qual método é mais eficaz para você. Às vezes, pode ser que para muita gente não seja o melhor caminho, mas para você é. Então, eu acredito que isso é uma coisa que é muito relevante e a gente tem que levar sempre isso em consideração, certo? Então, vamos começar aqui falando sobre porcentagem, né? Porcentagem, né? Eu vou pensar aqui que é uma palavra, vou pensar no porcento, certo? O que é a porcentagem? É um valor dividido por 100. Lembrando, né, que quando eu estou fazendo aqui a fração, né, esse um valor dividido por 100, eu estou pensando numa divisão. Então, é um valor dividido por 100, certo? Ela tem um símbolo, que é esse símbolo aqui, que todo mundo deve conhecer, o símbolo de porcentagem, certo? Então, vamos entender um pouquinho, né? Aqui, eu estou escrevendo na forma de porcentagem, 20%, 7%, 120% e 85%. Vamos reescrever isso nas formas de fração e de decimal? A forma de fração, gente, é só você colocar o valor que está na porcentagem ali, 20 sobre 100. 7 sobre 100. 120 sobre 100. E 85 sobre 100. Né? Então, aqui eu estou escrevendo na forma de fração. Então, para transformar na forma de fração, eu coloco o valor que eu quero sobre 100. Bem tranquilo. Agora vem a transformação em decimal. Tá? O que acontece? Percebe que a fração é uma divisão. Estou fazendo uma divisão ali. Se eu dividir 20 por 100, vou até montar aqui em cima, ó, 20 dividido por 100, eu posso, por exemplo, cortar o zero aqui do final com o zero do final. 2 divide por 10, adiciono a vírgula, adiciono um zero. Esse zero volta, né? Então vira 20. 20 dividido por 10 dá 2. Então no decimal dá 0,2. O 7, mesma coisa. 7 dividido por 100. O 7 não divide por 100. Adiciono 0, adiciono vírgula. Adiciono 0. 70 divide por 100? Não. Então adiciono mais um 0 aqui, mais um 0 aqui. 700 dividido por 100 dá 7, que dá 700. Aqui sobra nada. Então dá 0,07. Mas para você não ter que ficar fazendo toda hora essa divisão, existe um truque, né? Imagina que existe uma vírgula aqui no final dos números. Quando você está dividindo por 100, você faz a vírgula andar 2 casas para a esquerda. Então a vírgula vai andar aqui, ó, o 0 e o 2. Ela vai vir parar aqui. Você complementa com o 0 na frente, que dá o 0,2 ali, que é a mesma coisa que 0,20. O 7 aqui, ó, vai andar uma casa, vai andar 2. Então ele vai ficar aqui, ó, 0,07. Percebe? Agora vamos fazer isso com 120. O 120, deixa eu tirar esses tracinhos, né, para não atrapalhar.
O 120 tem uma vírgula aqui. Vão dar duas casas, ó. Uma casa, duas casas. Vai ficar aqui, até pôr em azul para ficar no padrão, 1,2, certo? Ou 1,20 se preferir. Lembrando que esse zero aqui, né, não precisa colocar. 1,2 e 1,20, mesma coisa. E por último, né, aqui o 85, vou andar duas casas decimais. Ó, uma casa decimal, duas casas decimais. Então, eu complemento com 0 ali na direita, vai ficar 0,85. É assim que eu transformo em decimal, beleza? Tranquilo. Agora, quando eu estou falando de porcentagem, muitas vezes eu tenho capacidade de fazer cálculos mentais com essas porcentagens. E para fazer esses cálculos mentais, tem algumas porcentagens que eu considero que assim são essenciais você conseguir lembrar, né? O 100% é o todo, certo? É o valor total. O 50% é a metade, ou seja, é dividir por 2, certo? Dividir por 2. O 25% é 1/4. 1/4 é a mesma coisa que dividir por 4. E eu tenho 10%, né? Que é o 10%, né? É um décimo. Um décimo. Um décimo é o mesmo que dividir por 10. E por último, e não menos importante, o 1%, que é 1 centésimo. Que é o mesmo que dividir por 100. E por que que isso é importante, né? Você deve estar se pensando. Porque vamos supor que eu quero calcular aqui o 13% de 500. 13% de 500 eu posso também reescrever como 10% mais 3%. E por que que isso é importante? Imagina que eu estou sem papel para fazer esse cálculo, certo? 10% de 500 é o dividido por 10. 10% de 500 é a mesma coisa que 50. E 3%, né, de 500 é só eu descobrir quanto vale 1% e multiplicar por 3. Dividir por 100, lembra que eu falei que é só movimentar a vírgula? Então 3%, né, é a mesma coisa que 1% vezes 3. 1% de 500 é 5. Vezes 3 é 15. Logo, 13% de 500 é 65. Então, eu consigo fazer isso de forma mental, sem ter um papel, por exemplo, para fazer esse cálculo. Mesma coisa aqui, ó. 56% de 150 é a mesma coisa que 50% mais 6%. 50% não é metade? Sim. Quanto que é metade, né? Quanto que é metade de 150? É 75, certo? E aí, eu preciso calcular mais 6%. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto vale 1%, certo? 1%, vou até pôr aqui no canto, de 150 é a mesma coisa que fazer 150 dividido por 100. Lembra que dividir por 100 que eu expliquei é só pegar a vírgula que está aqui no final e andar duas casinhas? Uma, duas. Então, 1% de 150 é igual a 1,5. Faço 1,5 vezes 6, dá 9. E eu chego que aqui 6% vale 9. Então, 75 mais 9 dá 84. E o mesmo vale aqui para o 35%. 35% eu posso escrever como 25% mais 10%. Lembrando que essas divisões que eu estou fazendo é pensando nessas porcentagens que eu consigo fazer o cálculo de cabeça, tá? E talvez para você fazer uma outra associação, né, com outros valores seja mais fácil. Mas eu acredito que, de uma forma geral, esse seria o caminho mais rápido para calcular isso, tá? 25% é dividir por 4. Então, você divide 750 por 4. Se você dividir 750 por 4, você vai chegar, né? Vamos fazer ali 175. Certo? E 10%,
né, de 750 é dividir por 10, é só cortar esse zero do final. Então dá 75. Somando esses dois, né, 75 mais 75 dá 150, com mais o 100 que eu tenho ali, e dá um total de 250. Pronto, calculei as porcentagens, certo? Aí você vai falar para mim, beleza, e qual que é essa aplicação no meu cotidiano, no meu dia a dia? Então sai um pouquinho até de questões de prova em alguns momentos, tá? Então, imagina a seguinte situação. Uma loja está fazendo uma liquidação e todos os produtos estão com 15% de desconto. Uma pessoa escolheu uma blusa que custava R$80 antes da promoção. Quanto ela pagará na blusa? Então é o seguinte, eu tenho que descobrir quanto que é 15% de 80. 15%, apaguei o zero aqui sem querer. 15% de 80. Você pode fazer tanto um cálculo mental como por uma multiplicação, né? Porque 15% não é 15 sobre 100? Lembra que a gente está falando que porcentagem é o valor sobre 100? 15% de 80 é 15% vezes 80. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Aqui eu posso colocar 1 embaixo. Embaixo dá 100. 15 vezes 80, se você fizer esse cálculo, né, vai dar 1.200. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Corta um zero de baixo, corta um zero de cima. Você vai descobrir que o desconto que você vai ter é de R$12. Logo, a pessoa ia pagar 80, menos 12, que é o desconto, pega emprestado, a pessoa vai pagar aqui R$68. Então, o valor final, né? Quanto ela pagará? Pagará RS R$68. Certo? Isso aqui é uma situação do dia a dia, que você pode passar no seu dia a dia, certo? Você vai comprar um produto numa liquidação, é dessa forma que vai estar apresentado. E aí, coloquei uma outra situação, problema aqui, né? Que já a gente pensando um outro tipo de problema. Em uma sala de aula, há 40 estudantes. Em um determinado dia, faltaram 40% deles. Quantos estudantes estavam presentes nesse dia? E aí, novamente, mesma coisa. Vamos fazer aqui. Eu quero descobrir 40%. 40% de 40. É a mesma coisa que 40 sobre 100 vezes 40. Por quê? 40% é 40 sobre 100. De 40. De novo, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Completa com 1 aqui se for o caso. Põe 100. 40 vezes 40 dá 160. Corta o zero, corta o zero. Corta o zero, corta o zero. Você vai chegar em 16 alunos. Só que você tem que tomar um cuidado que 16 alunos são os que 16 alunos faltaram. E a pergunta é quantos alunos estavam presentes. Então, cuidado com a interpretação do problema. Esse é um outro fator que faz o pessoal errar. Então, pego 40, que é o número de estudantes, menos 16. Pega emprestado, sobra 4. Aqui fica 3. 3 menos 1, 2. Ou seja, quantos alunos estavam presentes? Estavam presentes. Perdi aqui o cursor. Aqui. Estavam presentes. ...24 alunos. Pronto. Acabei o problema. Para a aula desse momento é isso. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais essas formas de resolver os cálculos. A gente vai também começar a calcular, não só na forma de fração, como usando o decimal. Então fica pro próximo vídeo aí, para não ficar um vídeo tão comprido. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.